E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho mais um título do Comic Zone, Barrio, de Carlos Giménez, uma das obras mais importantes dos quadrinhos espanhóis, se não a mais importante no caso. E aqui o Giménez termina o ciclo autobiográfico que se iniciou lá no Paracuelos, cujos 2 volumes o Comic Zone já lançou aqui no Brasil, inclusive. Mas nesse momento algumas pessoas podem pensar, né? Se eu não tenho Paracuelos, eu posso comprar o Barrio e ler e curtir, me divertir de boa, sem a necessidade de uma leitura prévia do Paracuelos? Pode, sem o menor problema, tá? Então se você achar, você não tem nenhum deles e acha o Barrio num preço bacana, quer adquiri-lo, pode ir tranquilo ou tranquila, vai fundo, porque são histórias completamente autocontidas, tá? Na verdade é uma coletânea de pequenas histórias aqui, cuja costura é justamente o contexto vivido pelo autor. Então algumas pessoas vão lembrar também de Will Eisner facilmente aqui, né? Acho que a melhor referência para quem não conhece esse trabalho do Giménez é o trabalho do Eisner mesmo. E o contexto aqui no caso é a década de 50 em Madrid, ali pós Guerra Civil, no momento em que o Carlines, né, Carlos Giménez no caso, né, quando era pequeno chamado de Carlines, sai de um desses grandes internatos do estado, é devolvido para sua mãe e tal. E enfim, ali nós temos pequenas crônicas sobre essa vida, né, das crianças, né, em condições precárias, pouco dinheiro, muito trabalho, essas coisas que a gente conhece bem aqui no Brasil. E nós vemos assim histórias que muitas vezes tem o garoto, né, como protagonista, outras vezes não. E essas pequenas histórias, elas se juntam numa crônica muito maior, fazendo um retrato, né, um recorte histórico da Espanha, né, de Madrid, naquele momento conturbado. E enfim, no final nós temos aí uma ideia muito concreta, e até aqui mesmo, somente lendo esse álbum, a gente já tem uma ideia muito concreta de como foi a infância do autor aqui. E o que eu acho muito bacana de cara é que existem mudanças, né, como essa série ela foi publicada ao longo de alguns anos e tal. Existem algumas mudanças no ritmo narrativo dependendo da necessidade de cada história, como por exemplo aqui a gente vê que aqui a gente tem vários quadrinhos, aqui tem um grid muito diferente de algumas páginas que a gente encontra lá na frente também, mas tudo bastante justificado dentro do que é preciso mostrar aqui. E se engana também quem acha que são histórias assim de pura judiação, no caso, né, de sofrimento e tal, porque é um negócio tão reconhecível o que a gente tem aqui, porque muitas vezes nós ficamos compadecidos em relação ao sofrimento, aos reveses que os personagens encaram aqui. Em outros a gente sorri porque tem coisas assim que são bem humanas, né? São coisas que a gente pensa na vida real de um jeito ou de outro, né? Em pessoas que a gente vai encontrando, vai lembrando, que nos marcaram aí ao longo da nossa vida. E aqui o Giménez conseguiu transformar isso numa belíssima coleção de histórias que são muito bacanas e mostra inclusive uma sensibilidade assim insuspeita, né? Se você não conhece o trabalho dele, vou dar a minha definição aqui. Eu acho que tem muitas histórias aqui que elas são tão verossímeis do ponto de vista humano, no caso de você acreditar que as coisas aconteceram assim bem próximo do que é mostrado aqui, porque a maioria dessas histórias elas não tem aquela obrigação de colocar
uma estrutura narrativa de história como a gente conhece, motivação, conflito, resolução e tudo mais. Muitas coisas, elas se resolvem de uma forma que a gente entende que seria muito fácil a gente ouvir a história de alguém contando para nós, né, como aconteceu na vida mesmo. Então, são histórias que parecem que não têm aquele floreio narrativo que muitos autores gostam de colocar nas suas histórias, e o Giménez consegue transformar essas coisas em belíssimas histórias, assim, com um ritmo narrativo que é dos mais acertados, dos mais agradáveis. Esse é um álbum assim que você lê uma dessas narrativas assim que são curtinhas, você passa para a próxima assim com uma fluidez, uma naturalidade que assim, fantástica mesmo, é muito atraente, né? Uma vez que você entra nesse mundo do Giménez aqui, você tem dificuldade para sair, porque é um álbum grosso, é claro. Não é bacana também, não diria que é legal ler numa tacada só, mas dá para ficar um bom tempo aqui se deliciando com essas histórias aqui, passando de uma para outra, sabe? Querer saber mais, o que vai acontecer, quais os personagens interessantes que vão aparecer lá na frente, que vão aparecer e que vão sumir, né? Como acontece de fato na nossa vida. E é bacana também perceber a evolução da arte dele aqui. Aqui, conforme eu falei, tem mudanças, assim, tem tipos de grid, ritmo narrativo que muda bastante ali conforme a série avança, que é um caso, né? Aqui a gente vê um tipo de organização, por exemplo, diferente dessa aqui nas primeiras narrativas e tal. O que é muito bacana, eu acho assim, super estimulante para a gente continuar lendo também. E eu gosto muito do estilo do autor aqui, porque já falei do caso da influência. Não sei se influência seria o caso, né, mas da semelhança, né, com o trabalho do Will Eisner. E aqui eu também vejo um certo tipo de proximidade com um outro desenhista norte-americano que eu gosto bastante também, que traz uma expressividade insuspeita para suas histórias, que é o Jack Davis, né? O Jack Davis, que é mais associado ao humor da Mad, mas aqui a gente tem esse traço, essa estilização de traço aqui, esses momentos mais cartunescos aqui, mas que estão colocados em um contexto que é mais sério, e quando precisa trazer humor, não é exagerado. Eu acho que tudo casa aqui perfeitamente bem. É uma HQ, assim, para mim, encantadora. Adorei esse álbum, Barril, que fecha aí o ciclo iniciado em Paracuelos. Mais do que recomendável, inclusive eu diria para quem não é tão afeito a quadrinhos, de repente você quer dar um presente, quer mostrar o potencial dessa forma de arte para alguém, eu acho que o Barril é uma excelente escolha para isso, tá? Para quem gosta, evidentemente, de histórias mais humanas, completamente despidas de floreios narrativos, de fantasia e tal. Aqui você sente um gosto de vida real mesmo, mas daquela forma que só a arte, né, um grande artista consegue passar para nós. Enfim, dito tudo isso, só posso falar que Barril é mais do que recomendável. Se você já tem o Paracuelos, é claro que você vai querer. Se não tem, tá a fim de ir atrás desse álbum, putz, pega também, porque vai valer muito a pena. Depois você completa, de repente. E o link para compra você encontra aí na descrição do vídeo, tá? Se quiser ajudar a gente, por favor. Repetindo os mesmos recadinhos do começo, se ainda não deu o like, por favor, faz isso, ajuda o vídeo aí na nossa relevância. Se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica, tem um programa de recompensas para apoiadores bem bacana. Dá uma olhada lá e é isso. Boa leitura!